Quer dizer que chegou a hora de escolher o piso ou revestimento da sua obra e você ainda não sabe como? Se você está pesquisando por aí e só está encontrando informações espalhadas e confusas que mais estão te atrapalhando do que ajudando, aqui é o lugar em que tudo será esclarecido. Diante de tantas dúvidas na hora de escolher os pisos e os revestimentos, eu resolvi criar esse guia com todas as informações em um só lugar para facilitar a sua vida. Seu momento chegou! Escolher de maneira errada o seu piso ou o seu revestimento pode causar muitos transtornos depois de finalizada a obra. Você pode acabar convivendo com arranhões, com peças desbotadas, infiltração e até mesmo o descolamento da peça inteira. Por isso, escolher com cautela, baseado nas informações corretas, evita muitas dores de cabeça. Eu também já comecei a procurar por aí há um tempo atrás e eu percebi que as informações são todas soltas, muito espalhadas e elas acabam parecendo que não têm relação entre si, sendo que todas essas informações elas são importantes para determinar qual vai ser o piso correto para você. Não é um único índice. Então aqui eu vou explicar para vocês desde os tipos de acabamento, os tipos de argamassa, os tipos de rejunte e os tipos de piso, com todas as informações que você tem que considerar para a escolha correta deles. Então, se você precisa escolher o seu piso ou seu revestimento, fique aqui até o fim, porque com certeza a sua dúvida será respondida e eu sei que você vai descobrir também coisas que são importantes e que você nem sabia. Eu vou começar explicando um pouco sobre a diferença entre piso e revestimento. A principal diferença entre os dois é a maneira como eles são aplicados. Os pisos eles só são aplicados no chão, já os revestimentos eles podem ser aplicados no chão ou nas paredes, dependendo da resistência de cada um deles. E para saber sobre a resistência e ter certeza sobre qual delas você tem que escolher, é importante observar o índice de resistência conhecido como PEI. Esse índice ele vai de 0 a 5 e você pode encontrar ele nas embalagens do produto, né, na caixinha que o piso chega na sua casa e também na etiqueta. Quando você estiver escolhendo, observa que do lado do nome da peça, né, da cor, do tamanho, da dimensão, você também vai encontrar esse númerozinho lá, PEI ou PI, tem gente que chama assim, e vai lá estar indicando, né? Piso tal, 50 por 50, PI 3, por exemplo. Se você não encontrar, você chama o vendedor e se ele não souber te dizer, você já troca, porque ele não está sabendo nem o básico para te informar. Mas a maioria das lojas realmente já indica na mesma etiqueta do preço esse número do PEI. E o que significa o PEI? Essa sigla vem do nome do instituto que regulamentou as normas de classificação da resistência à abrasão superficial. Coisa difícil, né? O nome é Porcelain Enamel Institute. E como o nome é gigantesco e difícil de falar, a gente vai chamar só de PEI mesmo, tá? Na verdade, essa resistência indicada de 0 a 5 classifica a relação entre a superfície do piso ou revestimento com a quantidade de tráfego que ela aguenta receber. E o que seria essa resistência à abrasão? A abrasão acontece com atrito de calçados, pneus, equipamentos de limpeza e móveis. Tudo que você conseguir imaginar, né? Até as partículas de sujeira, de areia, pedra, terra, tudo isso que vai influenciar que a sua cerâmica, o seu porcelanato, o seu piso com o tempo sofra um desgaste dessa camada superficial dele, que é essa abrasão. A vida útil da peça que você vai escolher, ela vai depender basicamente de 2 itens. Se o modelo adquirido continha um PEI adequado para o lugar que você assentou e se você fez uma higienização com os produtos adequados, porque não adianta você escolher uma peça muito boa e acabar judiando nela lá, né? Você vai tacar uma soda cáustica em cima para limpar, sei lá o que você derramou e você depois não pode querer que o piso resista e continue lindo, né? O bichinho tem que ser bem tratado também. Quanto mais próximo de 0, menor a resistência. Quanto maior o número, melhor será a capacidade do piso suportar o tráfego de pessoas, chuva, sol e etc. Ai, nossa, então eu já sei. É só eu escolher o 5 e pronto, estou resolvida. Nunca vou ter dor de cabeça. E isso realmente seria simples, se não fosse caro. Os pisos mais resistentes também são os mais caros. E por isso, uma forma de baratear a obra é saber qual é a resistência indicada para cada área e assim obter o melhor resultado. Pensa comigo, se você tem um local em que você não precisa que
tenha muita resistência, por que você vai pagar mais caro, não é mesmo? Então, você balanceando, colocando a resistência correta no local que precisa de mais, colocando uma resistência menor onde precisa de menos, é onde o dinheirinho vai render na sua obra. E aí, começando pelo PI 0. Ele é o de menor resistência e tem o uso indicado apenas para paredes. É aquele revestimento indicado para a parede da cozinha, parede do banheiro. Se você quiser fazer, às vezes, um detalhe bonito, né? Alguma peça mais interessante, colorida, com 3D na parede, você pode escolher ela com PI 00. O PI 01 é indicado para áreas em que você caminha com mais frequência descalço, né? Ou com calçados de sola macia, como os banheiros e quartos, mas que não tenham contatos com a área externa. A sua resistência é uma resistência considerada baixa. Então, você diz, mas eu entro de sapato no banheiro. Tá, mas geralmente você entra, só anda um pedacinho e sai rapidinho. Geralmente você usa para tomar banho, que você faz isso descalço. Quarto, a mesma coisa. Já o PI 02, ele pode ser utilizado em áreas onde você caminha com sapatos, exceto escadas, cozinhas e área de entrada. A sua resistência é considerada média. Já o PI 3, ele tem uma resistência média alta e ele pode ser utilizado em todas as áreas, inclusive terraços. Às vezes a pessoa chega na loja em dúvida, né? Ela gosta de determinado piso que tem esse PI 3 e o vendedor acaba orientando comprar um 4 ou 5 quando a pessoa diz que vai ser instalado em terraço, em área externa, e acaba comprando mais caro, sendo que esse PI 3 ele já seria suficiente para adequar e aguentar vários locais com intempéries fortes. Ele tem uma resistência média alta mesmo. O PI 4 ele aguenta tráfego grande de pessoas. E com sua resistência alta, ele pode ter uma circulação de ambientes como lojas, bancos. É realmente uma coisa muito mais intensa. Nem se compara com o tráfego que a gente tem dentro de casa. Por mais que você receba visitas, não é igual a você ter esse fluxo de lojas, entendeu? O PI 05 é o mais resistente de todos. E ele é recomendado, ele tem a sua utilização recomendada em locais abertos ao público, com trânsito muito, muito intenso de pessoas, como restaurantes, até aeroportos, sabe? É um negócio assim, bicho é forte. Mas, além da resistência de acordo com o PEI, é muito importante você escolher corretamente o acabamento desse piso ou do seu revestimento. Esses acabamentos eles podem variar entre polido, brilhante, acetinado, mate, natural e também o resistente a escorregamento, que a gente chama de antiderrapante. Ficar atento na hora da escolha do acabamento do seu revestimento é muito importante, não só para atender ao seu gosto pessoal, mas também porque ela deve ser a melhor opção para o local em que esse produto vai ser aplicado. Se você escolher um piso com a resistência correta, mas você colocar o acabamento errado, ele pode acabar estragando da mesma forma. E você não vai entender exatamente o porquê isso aconteceu. Acredite em mim, você pode evitar a decepção. Então vamos lá. O acabamento polido são os revestimentos com pisos que recebem um polimento. E por isso eles possuem esse nome. Eles são lapidados praticamente como se fossem verdadeiras joias. E o seu processo de fabricação deixa a superfície extremamente lisa, o que proporciona um alto brilho que é característico dessas peças. E esse tipo de acabamento, eles são indicados para áreas secas, como salas, corredores e quartos. Já o piso brilhante é considerado um clássico entre os azulejos mais antigos. Lembra de um estilo de banheiro comum antigamente, que tinha um azul claro bem brilhante? Só que ao invés do polimento, o responsável por esse efeito é um esmalte especial adicionado na superfície das peças. O acetinado, nesse tipo de acabamento, eles exibem um brilho leve, discreto, mas o que mais chama atenção nesse tipo é esse toque suave e sedoso, que é agradável e confortável para todos os espaços internos da casa. Ele é quase como se fosse um cetim mesmo. Já o mate, você deve ter ouvido falar desse acabamento com esse efeito em outros lugares, tipo na maquiagem, batom, pintura de carro. E nos pisos e revestimentos, esse efeito ele atua da mesma forma, proporcionando um efeito totalmente fosco na superfície dos pisos e dos revestimentos. E ele é uma tendência para quem gosta. Ele traz muita modernidade para os espaços quando ele é aplicado, independente de
seja no chão ou na parede. Nessa mesma linha, nós temos o acabamento natural. Assim como o acabamento mate, ele possui uma superfície um pouco mais fosca e ele é um pouco áspero, porque ele imita esses elementos da natureza, né? Por isso que ele tem esse nome natural, porque a ideia dele é que ele realmente ele tenha uma aparência natural, seja imitando uma pedra, um mármore, uma madeira, qualquer um desses tipos de elementos mais naturais. E aí, nessa linha ainda da textura, a gente chega no resistente ao escorregamento, que a gente chama de antiderrapante. Se você estiver procurando por revestimentos para ambientes externos, assim como calçadas, rampas, garagens, varandas e jardins, esse é o acabamento ideal. Ele possui uma textura de aspecto mais rústico e a sua superfície diminui o risco de acidentes em áreas expostas a intempéries da natureza, como sol, chuva e vento, aquele musgozinho, sabe, que pode rolar. Com certeza você já sabe que é péssimo escorregar no chão molhado. Muitos desses pisos e revestimentos eles podem ser encontrados disponíveis em mais de um tipo de acabamento. Então a vantagem é que você pode utilizar o produto que você gostou em ambientes com necessidades diferentes, mudando apenas a característica da superfície, para que ela seja adequada para o ambiente escolhido. Mas com tantos acabamentos, eu devo escolher porcelanato ou cerâmica? Para decidir entre eles, é importante saber um pouco sobre a origem de cada um. A cerâmica ela é muito antiga. Desde os tempos da colonização do Brasil, ela é utilizada nas nossas construções. A produção era artesanal e até hoje é bem mais simples do que a de outros revestimentos, como o do porcelanato. A cerâmica é composta por uma mistura de argila e outros minerais. Esse material passa por um processo de prensagem e é queimado em uma temperatura que pode chegar até 1150 graus. É tipo um mármore do inferno, né? Não sei o que é isso. Depois dessa queima, as placas precisam ser secas e só depois elas podem receber o acabamento em esmalte para colorir, decorar e chegar a esse acabamento que a gente citou, seja ele brilhante, seja mate, antiderrapante, etc. O porcelanato, por sua vez, ele chegou no Brasil já quase nos anos 90. Nessa época ele era importado e por isso tinha um custo muito mais elevado que os outros tipos de revestimentos. Ele é feito a partir de uma mistura criada com porcelana e materiais mais nobres, como o feldspato. Esse nome é bem esquisito, né? Mas na verdade é um outro composto feito a partir de um grupo de uns tal de silicato de sódio, potássio, cálcio e uns paranauê aí, uns elementos que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou química e eu não vou correr o risco de passar vergonha à toa nesse tema, né? Então, basta que a gente saiba que esse feldspato é uma rocha muito utilizada na indústria, tanto em vidro como pisos, revestimentos e mais 1 milhão de coisas que eu não faço ideia. E aí, começando com esse nome complicado, eu já te indico que esse processo de fabricação é muito mais controlado. E isso é o que garante a maior homogeneidade nas peças, né? É o que dá mais resistência, menos porosidade ao porcelanato. Além disso, as placas de porcelanato elas são mais densas e elas podem ter um aspecto vitrificado. Esse efeito ele não é alcançado com perfeição na cerâmica. Tem até um tipo de porcelanato muito famoso, que é muito indicado para aí, que ele é conhecido como técnico, porque ele tem uma superfície polida e tem uma absorção de água menor, e que é o menor índice de absorção entre todos eles. Para vocês terem uma ideia, no esmaltado o índice é 0,5 e nesse técnico ele é 0,1. E é claro que quanto mais baixo for esse número, menor a porosidade, que é o que torna menos suscetível a manchas e dá mais resistência mecânica e à abrasão. Por isso, devido às suas propriedades, né, dessa resistência, o porcelanato ele é recomendado para locais com alto tráfego de pessoas. Bom, entendendo um pouco mais sobre a origem deles, a gente entende mais sobre as diferenças que eles têm nessa questão da composição, essa questão da resistência deles. E é o que eu quero que vocês guardem a informação aqui enquanto a gente prossegue na caminhada desse conhecimento. E se você chegou até aqui, eu preciso que você já tenha entendido que existem materiais diferentes para a escolha do seu piso ou do seu revestimento, e eles podem ser fabricados em cerâmica ou porcelanato, e que existem também outros tipos. Mas hoje nós vamos focar só neles mesmo. Porque se vocês sentirem necessidade de saber mais sobre algum outro material específico para piso e revestimento, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo que aí eu trago mais detalhado para vocês também. Alguns vendedores, eles acabam passando a sensação de que o porcelanato, ele é sempre a melhor opção em relação à cerâmica. Ou de que quanto maior o número da argamassa, maior o número do PEI, mais qualidade e resistência o seu piso ou o seu revestimento vai ter. Só que não necessariamente você precisa sempre comprar um número maior.
Esse tipo de vendedor que insiste que você tem que, né, comprar esses com número maior, mais resistentes, eles costumam ser mais caros. Então é por isso que a comissão deles é maior e eles vão querer convencer vocês a comprar esses com um número maior de resistência, um porcelanato maior, e vão te convencer que é assim que você vai conseguir um bom resultado na escolha do seu piso ou do seu revestimento. Mas se o acabamento for escolhido de maneira errada, por maior que seja o PEI, o seu piso pode acabar riscando em pouco tempo, se colocado no lugar errado. Por isso, escolha com atenção a destinação de cada piso e de cada acabamento. Escolhendo esses dois corretamente, vai chegar a hora em que vocês vão precisar comprar a argamassa. E essa também é uma coisa que traz dúvidas, porque elas também têm argamassas diferentes, com aplicações diferentes, que trazem resultados diferentes. É muita diferença. Então vamos para os tipos de argamassa. As argamassas, elas são conhecidas como AC, que significa argamassa colante. E elas têm variações de número, assim como o PEI, lá da resistência à abrasão, que mudam de acordo com a resistência e indicação de uso. A AC1 é recomendada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas, pisos e paredes. Ela não deve ser utilizada em porcelanatos. A AC2 ela é indicada para pisos e revestimentos cerâmicos também, e pode ser aplicada em áreas internas e externas, porque ela possui a capacidade de absorver as variações de temperatura, umidade e ação do vento. Ela é boa. Já a AC3 ela é indicada para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras naturais, pastilhas em fachadas, piscinas, saunas, em áreas internas e externas com alto ou baixo tráfego. Boa pra caramba, não é não? E além disso tudo, a bichinha ainda tem alta aderência. Essa argamassa aí, ó, topzera. Depois dela, a gente tem uma argamassa que é conhecida como AC3E. E essa argamassa é ideal para ser aplicada em locais que recebam a luz do sol diretamente. Ela tem um negocinho especial que é o seguinte, ela tem um tempo de cura maior. Então, se você for aplicar, de repente, você precisa aplicar esse piso numa fachada, por exemplo, que pega sol diretamente, é lógico que a argamassa seca mais rápido. Então, se ela tem esse tempo de cura, que é o tempo de secagem, mais lento, quer dizer que o trabalho não precisa ser feito correndo, você pode fazer ele com cuidado. Porque se você está trabalhando no sol, você está se expondo, a tendência é que você perca essa massa, né? Ela tem uma umidade que ela tem que ser aplicada corretamente. E aí dá mais facilidade na aplicação, dá mais segurança para trabalhar e resolve o problema tudo. E aí a gente chega na AC4, que ela não existe. Pelo menos não com um nível de resistência maior. Existe uma marca que utiliza esse nome e às vezes ela é vendida como se fosse um nível maior de argamassa, uma coisa assim mais forte. Eu já vi revendedores indicando ela, dizendo que ela é mais forte. Então a pessoa chegava lá e dizia, eu não sei qual argamassa escolher. E aí ele dizia, não, leva a C4, que é a melhor de todas, ela é muito mais resistente do que todas. Só que, se você chegou até aqui, você já descobriu que a AC3, muitas vezes ela já resolve o seu problema. Então, pode ser que o cara esteja querendo te empurrar essa AC4 por um valor mais caro, afirmando que ela é mais resistente, que vai resolver muito melhor o seu problema, né? Problema não, né? Vai ser a solução da instalação do seu piso para você não ter dor de cabeça depois. Agora, se a sua intenção vai ser aplicar esse piso em um lugar com piso sobre piso, se você vai escolher revestimentos de pastilha, tijolo de vidro ou algumas peças que sejam maiores do que 60 centímetros, você vai precisar de argamassas especiais com indicação específica para cada um desses casos. Você não vai utilizar nem AC1, 2, nem 3, nem 3E, muito menos A4, né, que a gente já sabe que não existe. E aí vai ser bem mais fácil, porque no pacote vai estar escrito especificamente para o que aquela argamassa serve. Com o piso apropriado e escolhido de acordo com a resistência, o tipo de acabamento para cada ambiente e a argamassa correta, vai nos restar contratar um bom profissional para a instalação correta e um rejunte que garanta a segurança e a durabilidade dessa instalação. Você pode ser do time que nunca nem pagou para pensar no rejunte. Uma coisa que acontece muito é que a pessoa gasta muita energia escolhendo o piso ou o seu revestimento, corre atrás da argamassa e só lembra do rejunte quando o pedreiro vira para ele e fala, e aí, cadê o rejunte? Ou na hora que chega no caixa para pagar, e aí o vendedor indica um lá qualquer, de acordo com uma cor que você acha bonita, que combina com o piso, e sem prestar atenção no tipo do rejunte,
nesse tipo de acabamento e em como ele pode influenciar no resultado dessa aplicação. Os tipos de rejunte, os tipos de variações de acordo com a indicação de uso e material em que são fabricados. A sua indicação também varia conforme a espessura em que será aplicado, sendo geralmente entre 1 milímetro e 1 centímetro. Vou mostrar para vocês a diferença. Acho que vai ficar invertido, né, gente? Mas, por favor, sejam fortes. Tá vendo essa negocinho aqui, olha? Esse primeiro tracinho, isso aqui é 1 milímetro. Então, você pode ter rejuntes que tenham essa distância entre um piso e outro. Bem coladinho, né? E outras em que é o que a gente chama de 10 milímetros, que é 1 centímetro, que já é essa diferença daqui até aqui, olha. Joinha? Vamos prosseguir. Para que serve o rejunte? Eles servem para uniformizar a aparência do piso, tornando o ambiente liso, sem acúmulo de sujeira e água nas frestas abertas. Eles também funcionam ajudando no processo de contração e dilatação do piso. Aí vem um conhecimento maior. Cada material possui uma dilatação diferente, que é o seguinte. Quando faz muito calor ou muito frio, alguns materiais mudam o seu tamanho. E isso é observado mais facilmente em metais, quando eles são aquecidos ou são resfriados. Talvez você, quando está muito calor, dê uma inchadinha e também já reparou que até você cresce um pouquinho quando está calor, né? Tá, mas esse processo de aumentar e diminuir de tamanho acontece também com diversos materiais, com tudo no universo. Não sei o universo, mas aqui, né? Porque eu não sei essa parte de física e química, vocês já perceberam, né? Esse processo de aumentar e diminuir de tamanho acontece também com diversos outros materiais, só que em uma proporção menor e quase imperceptível, inclusive nos pisos e nos revestimentos. Por isso, cada fabricante recomenda um espaçamento no rejunte. É esse espaço que vai dar a distância correta para essa dilatação, esse aumento e diminuição do tamanho do piso acontecer de maneira segura. Quando esse espaço não é respeitado, o piso ou revestimento pode acabar criando trincas e fissuras ao longo do tempo. Se for algo mais grave, pode até descolar a peça do piso inteiro e trazer um prejuízo enorme. Por isso, por favor, siga a recomendação do fabricante e escolha o tipo de rejunte adequado, com a espessura correta. Eu trago aqui para vocês os diferentes tipos que existem e as suas aplicações. Vamos começar falando do rejunte com base cimentícia. Ele é feito com uma argamassa industrializada colorida à base de cimento, agregados minerais, aditivos especiais e pigmentos inorgânicos. Estou me sentindo, gênia falando esses nomes difíceis, gente. Dentre os tipos de rejuntes preferidos, o cimentício ele é um dos mais utilizados, por ser também o mais barato. E ele pode ser encontrado em uma versão para cerâmica e outra versão para porcelanato. Ele pode ser utilizado tanto em áreas internas quanto áreas externas. Só que isso é meio que mais ou menos, sabe? Vocês vão descobrir já já por quê, vou explicar. Se a aplicação for feita em peças de cerâmica, seja externa ou internamente, o espaçamento mínimo vai precisar ser de 3 milímetros. Mas se a sua intenção for de utilizá-lo em áreas úmidas como banheiros, cozinhas e varandas, será necessário impermeabilizar esse rejunte. Ele possui uma grande capacidade de absorção e por isso esse tipo acaba manchando e acumulando sujeira, mofo e o tempo não favorece quando aplicado nesses cômodos mais úmidos. Por isso que eu falei que ele, embora seja indicado para áreas úmidas como banheiro, cozinha e que estejam mais expostas, não é bem assim tão simples, porque ele precisa desse tratamento especial se a intenção for de que ele seja utilizado nesse tipo de ambiente mais molhadinho. O cimentício é ideal para locais onde as juntas são maiores, porque ele é mais rugoso e áspero. Mas a qualidade do acabamento dele, em comparação com os outros tipos, não é das melhores, principalmente em comparação com a base de resina epóxi, que é uma composição de argamassa industrializada que contém dois componentes que se misturam entre si. Um dos componentes é a resina epóxi e o outro é como se fosse um endurecedor com algumas cargas minerais. Ela possui uma textura com acabamento super liso e é fácil de limpar. Tem boa aderência, é resistente tanto para o tráfego intenso de pessoas como para produtos de limpeza mais pesados. Se você é do time da super faxina, ele talvez seja uma opção melhor para você. Inclusive, é muito recomendado para utilização em piscinas.
custa bem mais caro do que o cimentício, mas também costumam ser impermeáveis. Então ele é anti-mofo, anti-mancha, e essas características fazem desse rejunte o mais indicado para ambientes úmidos. Porém, é importante ter muito cuidado durante a sua aplicação, porque a aplicação desse rejunte é simples, mas ela precisa de um cuidado especial com a limpeza das peças que serão rejuntadas e com o uso das ferramentas necessárias para esse serviço. Elas precisam de um profissional especializado no manuseio, para que o piso não acabe ficando manchado ou arranhado antes mesmo de que a obra seja inaugurada. O outro rejunte que a gente vai falar aqui hoje é sobre o rejunte com base de resina acrílica. Esse tipo de rejunte já vem pronto para uso e ele é mais fácil de aplicar. Ele possui um acabamento muito bom, além de também ser impermeável e ideal para banheiros e cozinhas. Como ele é um produto que já vem pronto para uso, você não precisa adicionar água, cimento, nem qualquer outro tipo de material nesse rejunte. Você só tem que se certificar de que a aplicação do rejunte acrílico seja muito bem feita e que ele seja muito bem misturado antes da aplicação. Mas se você pretende aplicar pastilhas, você não vai utilizar nenhum desses rejuntes que eu comentei até aqui. Você vai utilizar uma argamassa para pastilhas que assenta e rejunta ao mesmo tempo. São argamassas industrializadas e coloridas à base de cimento, com agregados minerais, aditivos e pigmentos inorgânicos. Elas são próprias para assentamento e rejunte simultâneos, facilitando a aplicação de pastilhas de diferentes tipos em ambientes internos e externos, piscinas, fachadas, de acordo com a indicação de cada produto. Quando a gente instala um piso grande comum, a gente primeiro coloca a argamassa, coloca o piso e depois aplica o rejunte. Se você tivesse que fazer isso com a aplicação de rejunte em cada pastilhazinha, você iria demorar muito. Então, essa argamassa, ela facilita e você já faz esses dois serviços ao mesmo tempo, ganhando tempo e qualidade no trabalho e no acabamento. Para a gente concluir e você sair daqui com certificado joinha de qualidade, vamos fazer um resuminho aqui, só para consolidar essas informações na sua mente e você não correr o risco de errar na hora em que você estiver escolhendo. Chegando até aqui, você deve ter entendido que todos esses fatores eles são muito importantes para o resultado final do seu piso. Não adianta você focar apenas na escolha de uma peça muito bonita se você não souber escolher a argamassa, o rejunte de forma adequada. Então, escolha com carinho, revise todos esses tópicos para que você não erre. Lembre-se de não focar apenas no número maior, no maior número do PI, no maior número da argamassa. Você pode acabar gastando mais dinheiro e só ser enganado por algum vendedor aproveitador. Fique atento a essas informações para que você não caia nesse tipo de cilada. E você, agora já conseguiu escolher o seu? Já está se sentindo preparado para escolher seu piso, seu revestimento, sua argamassa e o seu rejunte? Me conta aqui qual vai ser a sua opção, qual que você vai aplicar na sua casa. Fica à vontade para dar um curtir, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que você sabe que estão começando nessa jornada e que vão precisar escolher o seu piso e o seu revestimento. Vamos ajudar os amigos a não escolher de maneira inadequada e ajudar para que eles tenham um resultado excelente em suas obras. Até a próxima! Tchau!